Olá pessoal, hoje eu farei com vocês aqui uma rápida revisão dos conteúdos referentes à aula 2. Como vocês sabem então, nós temos aqui essa leitura básica que compreende então o capítulo 3 a 6, que vai tratar especificamente acerca do conceito de cultura e seu desenvolvimento. Então clicando aqui nós vamos abrir o conteúdo da biblioteca virtual da Uniarp. E nós vamos trabalhar então rapidamente algumas ideias importantes de cada capítulo. De um modo geral, então, nós temos aqui no capítulo 3 uma ideia muito importante acerca do conceito de cultura. Edward Tylor é o sujeito que cria o conceito de culture. Como a ideia que nós estamos vendo aqui, a palavra inglesa nada mais é do que uma junção da palavra Kultur, que vem do alemão, que tem a ver com os aspectos espirituais, e a palavra civilisation, que vem do francês, que tem a ver com os aspectos materiais de um povo. Então ele vai dizer que culture nada mais é do que o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Olhando dessa maneira, então, Tylor vê que existe um grande número de elementos que compõem a cultura, que vão desde conhecimentos empíricos, provados, demonstrados, até costumes, práticas, crenças. Então é uma amálgama, é uma junção de várias coisas que fazem com que a cultura seja compreendida nesse complexo tão variado de coisas que a compõem. Mas o mais importante é que, com isso, ele explica que, através desse conceito, a cultura é todo o comportamento que é aprendido. Então, de certa maneira, a cultura não é uma coisa que é transmitida geneticamente. A gente não nasce sabendo. Nós somos ensinados através da cultura a como nos comportar, a como agir, a como compreender o que é certo e errado, bem e mal, e assim vai indo. De um certo modo, então, essa é uma ideia muito importante porque, para a antropologia, o cultural está acima do biológico. Ou, se vocês quiserem, o cultural é mais importante do que a própria ideia de biologia. Porque, querendo ou não, os aspectos biológicos, por mais que nós possamos mudar algumas coisas, do ponto de vista da nossa aparência, é o comportamento que é ensinado que nos torna quem nós somos. Então esse é um elemento muito importante do capítulo 3. Seguindo aqui para o capítulo 4, que é bem extenso, nós temos vários elementos para a gente pensar. Primeira coisa, pensando agora em Tylor, ele acredita que deve existir uma certa evolução cultural entre as culturas. Então ele divide as culturas em selvagens, bárbaras e civilizadas. Mas, de certa maneira, ele cria um estereótipo, eu diria, uma forma de nomenclatura da cultura que se baseia na noção de que o mais civilizado é o europeu. Os selvagens seriam os índios e talvez então os africanos, os bárbaros. De certa maneira, essa nomenclatura que ele cria estereotipa a ideia de que existe uma estratificação, uma pirâmide, na qual estas civilizações mais atrasadas, eu diria, os selvagens e os bárbaros, deveriam, acima de tudo, copiar e imitar o modelo europeu de vida, de comportamento civilizado, de comportamento cultural. Mas o Franz Boas, ele é um sujeito que vai discordar dessa ideia, propondo a noção de que cada cultura tem o seu modo próprio de ser. Então, de certa maneira, é bem importante a gente perceber que Franz Boas, como pesquisador da antropologia, propõe duas ideias importantes. Primeiro, reconstruir a história dos povos e regiões particulares, ou regiões particulares, e comparar a vida social de diferentes povos que seguem as mesmas leis. Então, veja, não adianta a gente pensar, do ponto de vista de Tylor, que existe apenas uma linha única de evolução cultural. Na verdade, existe uma visão multilinear, como propõe aqui o nosso amigo Franz Boas. Então, de certa maneira, essa é uma ideia muito importante para a gente compreender que Franz Boas defende a ideia de que cada cultura tem a sua própria lógica, e eu não posso submeter uma lógica europeia para compreender o mundo indígena ou o mundo africano. Então são exemplos para mostrar justamente essa dicotomia de Tylor, acreditando do ponto de vista darwinista que é preciso existir uma evolução cultural, na qual esses povos mais atrasados devem imitar os povos mais adiantados, e a visão do Franz Boas, que vai compreender que cada cultura tem o seu próprio modo de
compreensão do que significa evolução e mudança. Por isso, logo abaixo aqui vai aparecer a ideia do Kroeber, que propõe uma noção muito interessante dessa dicotomia que o ser humano tem quando encara a si mesmo. E outros povos também, outras pessoas também. De modo geral, durante 2000 anos, nós tivemos uma dicotomia corpo e alma, muito marcada pela religião. Corpo é uma coisa, alma é outra. A divisão também entre físico e mental, mas de um certo modo, ele propõe também uma última discriminação ou diferença, que é a diferença entre o vital e o social, ou orgânico e cultural. Significa dizer o seguinte: nós olhamos o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, com base nos ensinamentos culturais, ou parâmetros, ou paradigmas culturais. Um exemplo: do ponto de vista estético, nós temos um padrão de beleza. Então hoje nós podemos modificar o nosso corpo, graças a cirurgias plásticas, modificadoras, estéticas, para se adequar a um certo padrão que é imposto pela cultura ocidental, que diz que o mais belo deve ser assim ou assado. Então, de um certo modo, hoje a indústria dos cosméticos, a indústria da cirurgia plástica, passa por esse entendimento de que sim, existe uma imposição cultural de um padrão de beleza que deve ser seguido. E as pessoas então modificam os seus corpos em virtude desta ideia, deste paradigma, deste parâmetro de beleza. Então esse é um problema muito sério, de tal maneira que existe uma força muito grande de imposição cultural que diz que o belo é assim e não pode ser de outro jeito. O belo no Ocidente tem que ser daquele modo, daquele jeito, né? E não de outro, tá? Então essa é uma ideia muito importante para pensar essas questões. Mais abaixo, então, a gente vai compreender um outro elemento muito curioso. Vejam, ó, aqui embaixo nesse texto aparece a seguinte hipótese ou experiência. Imaginemos então que uma criança francesa é adotada por pessoas que na verdade são naturais da China. Então imaginem essa criança, mesmo tendo uma aparência física de francês, né, não sei, loirinho, olhos azuis, pele branca, ela é adotada por uma família chinesa, com 1 ano de idade é levada para lá. Ela tem aparência francesa, mas os seus hábitos, os seus costumes, não tem nada de francês. Não tem nada da França. Então esse é um elemento muito curioso para pensar que sim, a educação que nós recebemos nos molda. Então, o sotaque, os hábitos, os costumes, a linguagem, toda é da China. E justamente isso que molda as pessoas, a educação que é dada pela cultura. Diferentemente dos animais que agem por instinto. Então aqui tem um outro exemplo, ó. Um cachorrinho recém-nascido é criado por uma ninhada de gatinhos por uma gata. Contrariamente às anedotas familiares e aos tópicos de jornais, o cachorrinho latirá e rosnará, não miará. Ele nem mesmo experimentará miar. Então esse é um exemplo muito forte para mostrar, olha, geneticamente nós temos características que são muito próprias fisicamente, mas culturalmente e socialmente nós somos moldados pela educação que nós recebemos, independentemente de nossa aparência física. Esse é um outro elemento bem curioso. Mais abaixo é bem importante lembrar aqui a contribuição do Grober, com relação a esses pontos acerca do conceito de cultura, são 8, então deem uma lida, olhem isso daqui com atenção. Tá? Então, de certa maneira, esse é o ponto mais importante aqui do nosso material do capítulo 4. Tá? Se quiserem também, tem essa experiência absurda, muito boa para ser compreendida e lida. Aproveitem, tentem ler também, é muito bom, basta clicar aqui, você vai ter acesso sobre essa experiência da educação e da formação da linguagem nas pessoas, essencialmente nas crianças. Capítulo 5 vai falar sobre a origem da cultura. E o ponto mais importante aqui vem do White, Leslie White. O que ele propõe? A seguinte ideia. A ideia é que todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Um exemplo muito claro é pensar justamente do ponto de vista cristão, o peso do símbolo da cruz. Então, talvez as pessoas possam ter uma fé mais forte ou mais fraca, não sei, mais fervorosa ou menos fervorosa, mas é importante perceber que sim,
o símbolo da cruz fala tudo aquilo que é importante sobre o cristianismo. Hoje nós podemos pensar nos logotipos, não é? Então, quando alguma pessoa compra um carro, normalmente cada carro vem com um logotipo, com um nome. E esse nome também representa um símbolo de poder, de status, e assim vai indo. Ou se vocês quiserem, só para a gente pensar aqui rapidamente, né, o peso do símbolo da Apple, né, da maçã mordida. Aliás, existe toda uma história falando sobre o peso da maçã, não apenas como se fosse uma fruta, mas como um símbolo que liga, primeiro, a uma representação hoje de tecnologia, né? Vamos pensar a maçã mordida aí, ou então, lá do ponto de vista religioso, o pecado de Adão e Eva, né? Ou então a relação do descobrimento da gravidade com o Newton. Então a maçã ela representa duas coisas aqui, né? Nesse momento eu quero falar sobre a ideia da tecnologia, mas também o quanto que esta fruta ela representa várias coisas dependendo do contexto. E essa é uma ideia muito importante. Então, veja, para os cristãos a cruz é tudo. Para os islâmicos ou para os judeus não significa nada. Para um budista não significa nada. Então, esse mesmo símbolo para alguma pessoa, melhor, para algumas pessoas pode ser muito importante, para outras não significa nada. Então essa é uma ideia muito importante quando a gente fala em simbologia e sobre a origem da cultura. Tá? Essa é uma ideia muito bacana então. E agora aqui para concluir, eu vou pular para o capítulo 6 e destacar os modos ou as teorias modernas sobre a cultura. Primeiro, Cassin. Cultura é um sistema adaptativo que passa por uma ideia de cognitividade ou cognição, ou conhecimento, para ser mais fácil então. Nesse caso, então, todos nós podemos nos adaptar às culturas de acordo com o processo que nós passamos pelo conhecimento, pela adaptação desse conhecimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer aprender inglês, ou que fala inglês, sabe que não basta aprender apenas a linguagem, as palavras, mas a representação de mundo que uma linguagem pode representar. Então, quando eu aprendo uma linguagem, eu conheço também a sua cultura. O que para nós pode ser uma coisa, sei lá, banal, para outros povos, devido à linguagem, pode representar algo bem diferente. Então, quando eu falo sobre cultura, eu falo sobre adaptação e sobre conhecimento. Então, isso passa pelo domínio da linguagem, pela observação do comportamento, não é? Então, tudo isso tem a ver com uma ideia de adaptação. Depois, o Lévi-Strauss aqui vai falar sobre a importância da cultura como sistema estrutural, né? Bem importante essa ideia também, que em todas as culturas existe uma estrutura que deve ser compreendida, que deve ser aprendida, né? Nesse caso, como se fosse realmente uma ideia de estrutura, uma base estrutural, para ser bem rápido aqui nessa análise. E para terminar, a ideia que a gente falou ali no final, a cultura é algo simbólico, um sistema simbólico. Isso vem principalmente do Goethe e do Schneider, que são autores que são naturais dos Estados Unidos. Então, essencialmente, essa ideia é importantíssima para pensar as teorias modernas da cultura. O que eu acho muito legal para terminar aqui o nosso trabalho de revisão e de explicação é aquilo que Murdoch fala sobre a ideia da antropologia e da cultura, e como os antropólogos encaram esse conceito. Ó. Os antropólogos sabem de fato o que é cultura, mas divergem na maneira de exteriorizar este conhecimento. Então existe uma variedade de teorias acerca da cultura, mas em linhas gerais essa é a temática da aula 2. Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos bons estudos, aquele abraço.